Bem-vindo ao capítulo 2 de nossa palestra. Nesse capítulo, iremos apresentar o requisito FAR 23309, o qual servirá de referência para as discussões seguintes. A analogia com a parte 25 é direta, assim como para as partes 27 e 29. Inicialmente faremos uma breve leitura do requisito e depois iremos direto para a respectiva Advisory Circular, que apresenta quais são as metodologias aceitáveis para o cumprimento desse requisito. Daremos atenção na relação que existe entre severidade e probabilidade de ocorrência de uma condição de falha, para seguir introduzir a ideia de nível meta objetivo de segurança, apresentando exemplos e propondo casos. A primeira coisa que é interessante de se notar é que esse requisito está na subparte F, que trata de equipamentos. Isso é importante, pois apesar de haver diversas categorias de falhas que levam a um evento catastrófico, o foco do 309 está em equipamentos, sistemas e instalações. As categorias de falhas mais comuns que levam à perda da aeronave e que são associadas ao 309 em conjunto com outros requisitos são perda de controle em voo, fogo e perda das informações de aproximação para o pouso. Do ponto de vista do 309, equipamentos e sistemas considerados separadamente ou em suas interfaces devem ser projetados e instalados de modo que cada condição de falha catastrófica seja extremamente improvável e não resulte de uma falha simples. Cada condição de falha perigosa deve ser extremamente remota, e cada condição de falha maior ou significante tem que ser remota. Mas o que é improvável, remoto, catastrófico, perigoso? Assim como toda Advisory Circular, a AC 23309 é uma resposta da autoridade certificadora no sentido de estabelecer critérios e metodologias aceitáveis para o cumprimento do respectivo requisito. A ideia geral de condição de falha extremamente improvável é que sua probabilidade de ocorrer seja tão baixa que não é esperado que possa acontecer durante toda a vida operacional de todos os aviões de um tipo. Para uma condição de falha extremamente remota, não é esperado que ela ocorra durante a vida total de cada avião em particular. No entanto, podem ocorrer poucas vezes quando se considera o tempo total de vida útil de todos os aviões do mesmo tipo. Já uma condição de falha remota, também não é esperado que ela ocorra durante a vida total de cada avião específico. Porém, ela pode ocorrer várias vezes quando se considera o tempo total de vida útil de todos os aviões do mesmo tipo. Bom, a ideia geral é essa, mas as definições apresentadas ainda são muito qualitativas e o cumprimento de qualquer requisito de aeronavegabilidade tem que ser objetivo e inequívoco. Assim, a AC define em sua figura 2 as métricas a serem empregadas em cada caso. Vamos dar uma olhada nessa figura. A figura 2 da C, mostrada nesse slide, define para cada severidade de condição de falha quais são os respectivos efeitos na aeronave, em seus ocupantes e na tripulação. Por exemplo, uma failure condition catastrófica é aquela que implica a perda da aeronave e fatalidades múltiplas entre passageiros e tripulantes. Além disso, cada severidade de condição de falha é associada a uma probabilidade permissível, conforme já definido pelo requisito. Ou seja, a condição de falha catastrófica tem que ser extremamente improvável, perigosa tem que ser extremamente remota, e assim sucessivamente. Em seguida, podemos notar que são definidos valores de probabilidades que servem de meta quantitativa para a avaliação de segurança e que essas metas variam de acordo com as classes de aeronaves. Ou seja, para aeronaves menores, mais leves e que carregam menos pessoas, as probabilidades permissíveis são maiores. À medida que a aeronave vai aumentando de tamanho, as metas vão ficando cada vez mais restritivas, até que elas se igualam ao valor das aeronaves grandes de transporte de passageiros, certificadas pela parte 25. Ou seja, há uma convergência para o valor do parte 25 à medida que a aeronave vai aumentando de tamanho. Da mesma forma, há uma gradação dos níveis de garantia de desenvolvimento de softwares, ou Development Assurance Levels, o DAL. Mas de onde surgiram esses números? Vamos parar para pensar um pouquinho.
A C23309 apresenta claramente o raciocínio usado na definição dessas probabilidades. A estatística do total de acidentes fatais para as aeronaves de pequeno porte é da ordem de 1 a cada 10 mil horas de voo, e são dados históricos. Esse valor inclui todas as causas, ou seja, fatores humanos, materiais, operacionais, etc. Observou-se que cerca de 10% desse total de acidentes tinham como causa algum problema associado a sistemas, aviônico, navegação, sistema de controle de potência, o que chegando a um número da ordem de 10 a menos 5. Porém, o Safety Assessment ele gira em torno da análise de condições de falha, sendo razoável supor que numa aeronave simples existem cerca de 10 potenciais failure conditions catastróficas, levando a ordem de 10 a menos 6, que é a que a gente vê aí na C. Os valores para os outros níveis de severidade, hazardous, major, minor, eles foram escalonados por julgamento, tendo como 10 a menos 6 a referência de cenário mais restritivo. Um raciocínio idêntico é usado na definição do nível meta de segurança para aeronaves da categoria de transporte. Porém, os dados históricos, a estatística do total de acidentes fatais para esse tipo de aeronaves é significativamente menor, já começa com uma ordem de 10 a menos 6. Isso ocorre por diversos fatores, dentre os quais eu vou citar alguns. Os pilotos de linha aérea geralmente são profissionais e são mais experientes, ou seja, são aviadores experientes. As aeronaves maiores elas também são mais automatizadas e possuem mais recursos que previnem um alerta à tripulação para condições inseguras. Além disso, essas aeronaves geralmente operam a partir de aeroportos com mais infraestrutura para uma aproximação segura, como radares, sistemas de pouso por instrumentos, além de pistas maiores, melhor iluminadas, dentre outros fatores. De modo análogo às aeronaves do Part 23, observou-se que cerca de 10% do total desses acidentes tinham como causa algum problema associado a sistemas, chegando então a um número da ordem de 10 a menos 7. Por outro lado, justamente em virtude dessas aeronaves possuírem mais sistemas, foi assumido que existem 100 potenciais condições de falha catastróficas para as aeronaves Part 25, chegando-se à ordem de grandeza de 10 a menos 9, que é a que a gente vê aí na C. Ou seja, a probabilidade de ocorrência de uma condição de falha catastrófica tem que ser menor que um evento em 1 bilhão de horas voadas se a aeronave quiser ser certificada a Part 25. Esses valores eles foram adotados pelas autoridades certificadoras mundiais, é praticamente um consenso, sendo que seu cumprimento é obrigatório para as aeronaves que serão vendidas no mercado civil. Mas como dissemos no início dessa palestra, os conceitos aqui apresentados eles não se aplicam apenas em sistemas aeroembarcados civis. Então, para outros sistemas aeroespaciais, como mísseis, vantes, pods, os valores apresentados na C eles podem não ser adequados. Geralmente não são. Apesar disso, o raciocínio utilizado na definição dessas probabilidades ele é forte e continua válido. Um documento bastante utilizado para a aplicação de critérios e técnicas para obtenção de risco aceitável ao longo de todas as fases do ciclo de vida de sistemas aeroembarcados é a MIL Standard 882. A ideia geral da aceitabilidade da ocorrência de um evento catastrófico é a mesma já apresentada. Não é esperado que ocorra nenhum acidente fatal durante a expectativa total do sistema, durante a expectativa de vida total do sistema. A 1882 ela admite que geralmente não é possível definir um valor para a probabilidade de ocorrência de um evento no início de um projeto e abre a possibilidade de se assumir um valor por meio da análise racional devidamente documentada, claro, tendo como referência o tamanho esperado da frota. Então a gente já pode se inspirar no raciocínio da AC. Aí surge a questão:
Você tem alguma sugestão de como fazer isso? Nos próximos slides vamos ver alguns exemplos e casos que podem dar alguma ideia de como responder a essa questão. No caso 1, iremos verificar a efetividade do método de definição das probabilidades apresentado na C1309 por meio de um exemplo simples. Ou seja, será que esse negócio funciona? Estamos interessados em saber se as aeronaves projetadas segundo os objetivos de segurança dos regulamentos civis têm atingido a meta certificada durante sua vida em serviço. Como é que eu fiz isso? Eu utilizei os dados do tipo Boeing 737. Por quê? Porque é uma aeronave que é considerada um sucesso no mercado. Os dados foram retirados da internet e mostram que o Boeing 737 já acumulou mais de 296 milhões de horas de voo desde sua entrada em serviço no final da década de 60. Até os dias atuais foram contabilizados um total de 158 acidentes com perda total da aeronave, excluindo aqueles causados por sequestro. Eu acho que são outliers, não dá para considerar esse caso. É um imponderável, né? Isso leva a uma taxa, usando o Excel, né, da ordem, né, de 5,3 vezes 10 a menos 10 acidentes por hora de voo causados por fatores operacionais, humanos, etc. Ou seja, aquele total de acidentes mostrado na AC. Eu vou usar o mesmo raciocínio da AC. Vou supor que 10% desse total teve contribuição de sistemas, chegando a um valor então da ordem de 10 a menos 8. Mas aí eu não tenho mais dados do projeto, então não sabemos o número de condições de falha que foram mapeadas no projeto original. Então eu supus que girou em torno de 10 a 100 condições de falhas, que é o pior cenário, né? Assim, cheguei a um valor da ordem de 10 a menos 10 para 100 failure conditions ou 10 a menos 9 para 10 failure conditions, que permitiu concluir que o projeto do Boeing 737 demonstrou que o nível de segurança do projeto ele vem sendo mantido ao longo de sua vida em serviço. Além disso, também é possível supor que a fundamentação das métricas exigidas pela norma ela é razoável. Eu sugiro que você experimente fazer o mesmo exercício com outras aeronaves e tire as suas próprias conclusões. É importante salientar que, agora nesses exemplos que serão apresentados, o método aplicado a seguir ele não foi retirado de nenhuma referência bibliográfica. Trata-se de cases que têm o objetivo exclusivo de ilustrar uma possível abordagem para a atribuição de valores iniciais de probabilidade de ocorrência de um evento catastrófico, sendo que os valores apresentados aqui são absolutamente hipotéticos. Tirei da minha cabeça. Bom, o caso 2, então, é um sistema de uma aeronave militar de transporte tático, com capacidade para aproximadamente uma carga útil, né, de 60 toneladas, carga paga, uma capacidade de carregar 80 combatentes equipados, a expectativa de fatia desse mercado atribuída a uma indústria nacional demanda cerca de 1.500 aeronaves desse tipo nos próximos 15 anos. Existe a possibilidade de conversão da aeronave para atender o mercado de transporte logístico civil. O projeto estrutural que aplica conceitos de fail-safe e Structural Health Monitoring foi dimensionado para um total de 40 mil horas de voo para cada aeronave, com a possibilidade de extensão da vida em serviço. Então, fazendo contas simples, a gente chega que a expectativa total é de que a frota voe cerca de 60 milhões de horas. Como a ideia geral é de que um evento catastrófico causado por sistema seja tão improvável que não ocorra durante toda a vida em serviço da frota, iremos dizer que a probabilidade desse evento ocorrer tem que ser o valor menor que 1 dividido pelos 60 milhões de horas voadas pelo total da frota, que nos dá um valor da ordem de 10 a menos 8. Como esse valor ainda está muito próximo de uma ocorrência, sendo que eu quero que nenhuma aconteça, eu imponho então uma ordem de grandeza a menos, que é um valor
que eu posso considerar suficientemente próximo de zero para o cenário descrito, que me dá a meta de 10 a menos 9. Esse valor bate exatamente com o atribuído pelas A6 e pela ARP 4761 para aeronaves dessa categoria. Será que é uma coincidência? Eu deixo a questão para você refletir. Vamos para o sistema menos óbvio. No caso 3 aqui. Agora trata-se de um sistema de aeronave remotamente pilotada, com capacidade de transportar uma carga paga tática eletroóptica, giro estabilizada, que opere no espectro infravermelho e visual, além de capacidade de fazer relé de comunicações, UHF, VHF. Bom, tenho expectativa de fatia desse mercado, é uma situação hipotética, né? Eu vou atribuir um consórcio binacional chegou à conclusão que o mercado demanda cerca de 250 aviões desse tipo para países em desenvolvimento nos próximos 10 anos. Estou escrevendo um cenário hipotético. Bom, o projeto estrutural dessa aeronave, que aplica conceitos de Safe Life, foi dimensionado para um total de 3.000 horas de voo para cada aeronave, com possibilidade de extensão da vida de serviço. Assim, a expectativa é de que a frota voe um total de 750.000 horas. Utilizando o mesmo raciocínio do caso 2, da aeronave de transporte tático, a probabilidade de um evento ocorrer tem que ser um valor menor que 1 dividido por 750.000 horas voadas, que dá um valor da ordem de 10 a menos 6. Assumindo que uma ordem de grandeza a menos é um valor suficientemente próximo de zero, a meta atribuída seria da ordem de 10 a menos 7. Bom, a gente está falando de um sistema não tripulado. O valor de 10 a menos 7 pode parecer muito restritivo. Então, eu acredito que cabem algumas considerações. Essas considerações você pode fazer para qualquer sistema. Não é uma conta que você vai fazer e que vai chegar num valor definitivamente absoluto. Você tem que dar uma filosofada, tem que dar uma raciocinada em relação a esse número que você chegou. No caso do VANT, o que são considerações assim razoáveis, né? O que seriam considerações razoáveis? A definição de failure condition ela está associada a efeitos na aeronave, em seus ocupantes e na tripulação, sendo que um VANT não tem esses dois últimos, não é aplicável efeitos nos ocupantes e na tripulação. O custo de um VANT, da aeronave em si, ela representa uma parcela do custo total do sistema, que inclui estação de controle no solo, sistema de antenas, sendo que a perda de uma aeronave, ou seja, a perda da parte do sistema durante a vida em serviço total da frota, ela pode ser considerada aceitável. Com isso, haveria argumentos razoáveis para assumir como meta uma probabilidade menor que 10 a menos 6 e não a 10 a menos 7 por hora de voo. Finalmente, para aeronaves remotamente pilotadas, ainda existem considerações acerca da possibilidade de colisão com pessoas e propriedades no solo ou colisão com outras aeronaves em voo. Para isso, existem modelos matemáticos que permitem estimar essa probabilidade e que podem ser combinados com a probabilidade calculada para algumas failure condition, não para todas. Isso faz com que o valor calculado diminua significativamente, o valor calculado para o sistema. Diminui significativamente a possibilidade de ocorrência de um evento catastrófico, dependendo do cenário de operação. Isso aí ajuda a atingir a meta de segurança combinada com a autoridade. Mas isso é um assunto para outra palestra, sobre considerações para a certificação de sistemas de aeronaves remotamente pilotadas. Mas serve aqui para você que está assistindo essa palestra, a ter uma ideia de que não basta sentar, calcular o total da frota, estabelecer um número de acidentes e pronto, está definida minha métrica. É necessário você levar outros fatores em consideração antes de, eventualmente, até se autopunir. Bom, não custa lembrar que estamos falando de ordem de grandeza. Não estamos preocupados com extrema precisão,
pois estamos falando de valores estimados a partir do modelamento e predição de eventos. Em nossos cases, encontramos números que na reta estão sempre situados no intervalo entre duas ordens de grandezas, o que é óbvio. Da mesma forma, obviamente, ele pertence a apenas uma ordem de grandeza. Veja a figura a seguir, cuja reta está em escala logarítmica. Observe que o número 1,7 vezes 10 a menos 8 está entre as ordens de grandeza 10 a menos 8 e 10 a menos 7. Mas sua ordem de grandeza é 10 a menos 8. Analogamente para o caso do RPAS, o número está entre 10 a menos 6 e 10 a menos 5. Mas a ordem de grandeza é 10 a menos 6. Ter essa noção pode ser útil quando se quer definir a meta de segurança para um novo sistema, pois nos confere uma noção de qual intervalo estamos trabalhando. O processo de avaliação de segurança determina e categoriza as condições de falha, especificando a imunidade desejada a fim de assegurar a integridade do sistema avaliado. Uma ferramenta amplamente utilizada na aceitação da relação severidade versus probabilidade é a matriz de risco, como apresentada na figura. Por meio dessa matriz, é possível metodizar a decisão de se o risco de uma determinada condição de falha é aceitável, inaceitável ou se uma revisão mais atenta é necessária, definindo metas de segurança para cada condição de falha. Quando fazemos isso no início do projeto, ou seja, numa fase conceitual ou preliminar, é possível antever qual é a probabilidade de falha permissível de cada subsistema ou componente, de modo a garantir que a meta de segurança de cada condição de falha seja atingida no final do projeto. Assim, cabe ao departamento de safety da empresa entregar para cada time de desenvolvimento do produto o que nós chamamos de safety budget, ou orçamento de segurança, que representa a confiabilidade mínima que um sistema ou componente tem que ter sob pena de o requisito de aeronavegabilidade não ser cumprido. Nos capítulos seguintes, aí a coisa vai começar para valer. Nós veremos quais as ferramentas tipicamente utilizadas ou empregadas para demonstrar que um objetivo de segurança foi atingido, quer seja de forma qualitativa ou quantitativa, de acordo com a severidade ou criticidade de uma condição de falha. Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato comigo, meu e-mail está aí no final do slide. Até breve!